Boa noite. Boa noite. Que todos se sintam bem na casa do nosso Pai. Louvemos a Ele por estarmos aqui, porque é graça, né? É bênção. Só o Pai nos conduz à sua casa, ao destino certo. Não tenho dúvidas nenhuma, viu, irmãos? Que cada vez que nos levantamos e saímos para ir à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, conduzidos por Ele. Hoje, o sermão de hoje tem como título Guerreiros da Fé. Só o título em si já fala algo grandioso, não é? Não é um guerreiro qualquer, não é guerreiros qualquer, ou em qualquer coisa, em qualquer situação. É guerreiros da fé. Esse texto, ele traz histórias grandiosas, contidas na Bíblia, é claro, para vir a nos ensinar, a nos lembrar e a nos trazer a posição certa diante de tudo que vier nos acontecer neste mundo. Porque nós precisamos dia a dia combater valentemente, combater fervorosamente em fé, para sermos realmente bons guerreiros do Senhor. Porque nós sabemos que nós estamos, não é agora, não venhamos a dizer também nesses últimos dias, não desde o princípio. Desde o princípio, vivemos em uma guerra onde constantemente somos disputados por um para nossa destruição. Eu acho isso grandioso, eu acho isso assim maravilhoso de se entender. Existe alguém muito interessado em mim e em você para nos destruir, para exterminar totalmente o nosso fôlego de vida, a nossa existência. Mas existe também alguém totalmente, completamente interessado em nós para nos preservar, para nos salvar a tal ponto de ficarmos em uma posição tão segura, onde nunca mais precisaremos temer o mal. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Amém. Não é motivo para a gente se alegrar? Eu vou pedir aos irmãos, aqueles que trouxeram suas Bíblias, para abrirem Filipenses, no capítulo 1. Amém? Os versos que nós vamos ler é o 27 e o 28. Mas assim como estamos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nosso Paizinho querido, tão amado, tão cheio de amor para nos entregar, para derramar sobre nós. Muito obrigada, papai. Muito obrigada por nos conduzir. Muito obrigada por cuidar de nós. Muito obrigada, Senhor, por se importar conosco, mesmo sendo nós ainda pecadores. Por favor, Papai Santo, nós te pedimos porque sabemos que tu tens um imenso amor por nós e que esse desejo é maior ainda no teu coração. Por isso, Papai, nós te pedimos que tu nos enchas do teu Espírito Santo nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento de tal forma, Senhor, que saiamos daqui com o objetivo que o Senhor já designou para cada um de nós. Com a plena certeza, Papai, certeza tão grandiosa, Senhor, que somos tão amados por Ti e que nós venhamos a nos constranger a estarmos a cada dia entregando nossas vidas em Tuas mãos, determinando, Senhor, diante de tudo e de todos, que nós sabemos a quem pertencemos, confessando a cada momento que nós temos um Deus bom, maravilhoso, que tudo o que quer é nos salvar e que nós só precisamos aceitar. Muito obrigada por tudo, abençoe teus servos, ilumine, papai, os congregantes dessa igreja,
para que eles possam, Senhor, levar Jesus Cristo aonde eles forem, a quem eles forem. Que realmente, Senhor, como disse o teu servo Sandro, que as pessoas possam vir, Senhor, receber a mensagem, entender, Papai Santo, que essa igreja não foi colocada aqui por acaso, ela foi colocada aqui, Papai, por um propósito teu, para que essas vidas sejam alcançadas, para que essas pessoas façam parte dos salvos, dos cidadãos do céu. Muito obrigada, Senhor, por tamanho amor. Abençoe cada morador aqui ao redor e que eles possam, Papai, ser tomados pelo Espírito Santo e ser cheios da tamanha sabedoria de que são muito amados e preciosos para Ti. Muito obrigada por tudo, nos dê entendimento, fique conosco. Por Jesus Cristo, Teu Santo Filho, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Como eu já disse, né, os versos que nós vamos ler é o 27 e o 28. O 27 e o 28 diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Com certeza os irmãos já sabem que essa carta ela foi escrita pelo nosso irmão, pelo nosso irmão Paulo. E olha só como ele inicia, como o verso 27 se inicia: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Não é fácil, mas é possível. Se não fosse, ele não teria nos dito, não é? Se não fosse, ele não teria nos dado essa ordem, porque nós sabemos que o nosso irmão, ele não falou de cunho próprio, de próprio entendimento. Então, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem disse a ele que transmitisse essa mensagem, que dissesse àqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali em Filipos, que vivessem acima de tudo, de forma digna do Evangelho de Cristo. Como é que a gente vive de forma digna do Evangelho de Cristo? Uma vez que a gente está inocente, a gente erra sem saber que está errando. E a gente é punido não pelo nosso Deus, porque a palavra de Deus nos faz entender que Deus, ele não pune o inocente. Por quê? Porque ele é justo. Ele é justo. Então, aqui o nosso irmão diz: vivei acima de tudo de forma digna do Evangelho. Por que ele manda essa carta já desta forma? Porque aquelas pessoas eram pessoas como nós, conhecedoras, que já tinham recebido a mensagem um dia, que já tinham tido um encontro com a verdade e que, com certeza, era necessário receber essa mensagem, porque, como ele diz, aqui nesse momento aqui o nosso irmão estava preso, e ele diz que, em outras palavras, se eu voltar a vê-los, estar com vocês ou não, eu quero ouvir falar de vocês de forma que digam que vocês são pessoas que estão se portando como servos de Deus, como servos de Cristo, como pessoas que realmente receberam e aceitaram o Evangelho e passaram a viver. E continuando no verso 28, ele diz, justamente isso que eu já disse, que no tocante a vós outros, eu ouça que vós vivam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estejais intimidados pelos adversários. Ou seja, em nada se encontrem devendo, sendo realmente dignos de acusação. E por que ele diz isso? Como eu já disse, ele estava preso. E o interessante é que, às vezes, se não buscarmos sabedoria, podemos nos pegar pensando que uma vez que a gente aceita a palavra de Deus, só vem bênçãos, só vem maravilhas. Mas a palavra de Deus não garante isso. Ela não diz isso. A palavra de Deus nos dá a plena certeza de uma vida totalmente livre de todo mal quando Jesus vier nos buscar. Até então, pode haver tribulações, pode haver perseguições.
E é mais frequente as tribulações e as perseguições do que as bonanças, não é? Então, o nosso irmão, ele estava preso por ter culpa, por ter feito algum mal, por ter cometido algum delito? Não, por estar fazendo a vontade de Cristo. E sabendo ele daquela circunstância, tendo ele a consciência em paz com Deus, ele vai e aconselha esses irmãos a viver de tal modo. Por que nós sabemos que o Evangelho, ele precisa, aquilo no texto, no sermão, até fala dessa questão, e nós, graças a Deus, já sabemos disso. A prática e a teoria, elas andam juntas na palavra de Deus. Nós não devemos só ser pessoas de teoria, conhecem, falam bem, mas não vivem, né? Ou seja, abandonam a prática. E Paulo, ele conhecia, ele recebeu e ele vivia. Por isso ele diz a esses irmãos que quer ouvir falar deles, caso não possa mais se encontrar com eles, mas se alguém falar deles, que fale que são pessoas irrepreensíveis, pessoas que, por mais que sejam perseguidas, não são pessoas que realmente envergonharam o nome de Cristo. Aqui em Filipenses, nesses versos, tem uma passagem aqui que eu vou ler na íntegra, que diz: a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita enquanto ele estava preso. E através de suas palavras percebemos claramente o carinho e o amor que ele tinha pelos irmãos da igreja de Filipos. Uma igreja que ele havia fundado em sua segunda viagem missionária, e ali ele havia deixado mais do que irmãos na fé, mas verdadeiros amigos. É outra coisa fundamental para você e eu pregarmos o Evangelho. É ser verdadeiramente amigos daqueles para quem nós vamos levar a mensagem. Ai, irmã Antônia, mas uma amizade não surge do dia para a noite. É verdade, não surge. Mas ela precisa começar. E qual a melhor forma? Justamente você amando. Olha só o que o texto diz aqui, que a carta, ela demonstra que ela vem de alguém que amava aquelas pessoas. Ele os trata com carinho, com amor. Ele faz com que aquelas pessoas entendam que elas são importantes para ele. Que ele está lá preso em calamidades, mas ele não se esqueceu deles. Ele não simplesmente tomou aquela responsabilidade de pensar: eu fundei a igreja, eu abri a igreja, já fiz minha parte, então eles lá já sabem tudo. Eles que cuidem para não se perder, né? O nosso irmão procedeu da forma que Jesus manda proceder. Ele continua amando, zelando e cuidando daquelas pessoas. E ele continuou, ele fez mais do que a teoria, ele foi para a prática. E em outras palavras, ao nosso entendimento humano, alguém poderia até entender se não tivesse sido assim, mas, por exemplo, ao nosso entendimento humano, mas ele estava preso. Como é que ele ia ter cabeça para pensar nos outros, se ele estava em tremenda tribulação? Mas ele teve. Sabe por quê? Porque o amor ultrapassa a dor. Você está sofrendo, você está realmente sendo perseguido, mas se você ama, você não deixa de cuidar e de se preocupar daquilo que você. A gente viu aqui pouco, por exemplo, o pedido da irmã Neves, enquanto ela estava pedindo, eu fiquei pensando: quanto trabalho, me permitas, viu, irmã Neves, quanto trabalho o filho não já deu? Quanto desgosto o filho não já deu? Quantas vezes ele já não a fez chorar por desobediência na sua própria escolha? Mas ela está aqui pedindo o quê? Que os irmãos continuem orando por ele, agradecendo porque ele aceitou dar um bom passo na vida. Sabe por quê? Porque a irmã Neves não é só uma mãe, ela é alguém que o ama. Porque, como eu já disse também, não nos peguemos pensando que só porque se é mãe, se é pai, realmente ama. Nós estamos num mundo onde nós vemos muitas mães e muitos pais que não amam os seus filhos. Porque o amor, ele é prática, ele é ação. Não dá para você dizer que ama alguém e não se importar com ele, não cuidar dele, não ir lá curar as feridas dele.
Não tem como você dizer que ama e provar que ama dessa forma. Então, não amamos porque somos mãe. Amamos porque temos o Espírito de Deus agindo em nós. Por isso é que é muito importante, é tão importante que é indispensável. Não ousemos dispensar essa necessidade que nós temos de buscar constantemente o Espírito Santo, para que eu e você amemos os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos de igreja, verdadeiramente. Porque nós somos falhos. Pode ser que, por um motivo qualquer, o irmão Sandro diga algo que não me agrade, faça algo que não me agrade. Mas se eu amo verdadeiramente o irmão Sandro, isso vai fazer com que eu me afaste dele e nunca mais queira vê-lo? Não. O amor não faz com que a gente haja dessa forma. Mas que amor? O amor genuíno. O amor carnal, ele acaba. O amor carnal, ele pode ser desfeito de dia para a noite. Mas o amor genuíno não. Ele ultrapassa as dores, ele ultrapassa as decepções, ele ultrapassa o sofrimento interno que se está para pensar no outro, para cuidar do outro. E outra parte muito interessante desse sermão é onde o autor começa a falar de pessoas que, por não buscarem o Espírito Santo, estão suscetíveis a cair no que o inimigo quer que elas caiam. Ou seja, pessoas que, ao ser abandonados com palavras, abordados com palavras de ânimo em meio aos seus problemas e sofrimentos, muitos dizem: você está dizendo isso porque não está em meu lugar. Ou seja, está sofrendo, está caindo na fé muitas vezes, e alguém chega para animá-lo, mas por ele não buscar o Espírito Santo, ele não entende que foi o Espírito Santo que mandou aquela pessoa até ele. E ele responde dessa forma que não é a forma correta de se responder, porque eu não preciso e o outro não precisa passar exatamente pelo que eu estou passando para me entender. Não é assim. Graças a Deus, eu não passei, e eu espero em Deus que não passe, pelo que a minha irmã Neve já passou com o seu filho, mas eu entendo a dor dela, eu entendo o sofrimento dela. Eu sei que com certeza ela se pegou muitas vezes com o coração espremido de tanta dor, de tanta preocupação. Não preciso exatamente. Então, se ela está desabafando e eu chego para ela e dou uma palavra de ânimo, se ela tem o Espírito Santo, se ela busca o Espírito Santo, ela vai entender que não é porque eu sou boazinha realmente. Não, é porque Deus está me conduzindo. Deus está me guiando. E sendo assim, se tem também o Espírito Santo, não vai proceder de tal maneira que, se tem um problema na família, abandona Cristo. Se tem um problema no trabalho, abandona Cristo. Se tem um problema na igreja, abandona Cristo. Se tem um problema no relacionamento, abandona Cristo. Se tem um problema financeiro, abandona Cristo. Paulo diz: vivei acima de tudo, ou seja, acima da família, acima do trabalho, acima da igreja, acima dos relacionamentos, acima do financeiro, acima de tudo. Precisamos buscar o Espírito Santo para entender a palavra de Deus, porque nós não existe o ser, por mais que você conheça alguém por aí que você olha e diga: nossa, como aquela pessoa é inteligente. Mas se ela não buscar o Espírito Santo, ela não vai entender a palavra de Deus. Não vai entender. Vai faltar algo. Vai haver um embaço quando ela se pegar estudando a palavra de Deus, se pegar tentando passar o conhecimento. Vai haver um embaraço, alguma coisa. Porque para se entender a palavra de Deus, é necessário buscar o Espírito Santo. Ao ver de início Paulo dizendo: vivei acima de tudo, podemos pensar que é uma coisa ou outra, mas é tudo, tudo. Se você está na bonança, se você está com as suas condições financeiras maravilhosas, sua família perfeita, não te dá trabalho, os irmãos da igreja são uma bênção, a sociedade na qual você vive, as pessoas te admiram, bote isso abaixo de Deus, bote Deus acima disso. Porque se tudo está bem na tua vida, é porque Deus está te abençoando, é porque Deus está te iluminando.
Mas também se tem alguma tribulação, se está ao contrário, se a tua família é totalmente um descontrole, se a sociedade na qual você vive é cheia de pessoas tóxicas, pessoas que interpretam qualquer coisa mal e passam a te ofender. Se na tua igreja tem muitas pessoas que, de certa forma, estão ali, mas estão fingindo estar com Cristo, e de vez em quando querem ser pedra de tropeço na tua vida. Mesmo assim, independente disso, deixe Deus acima de tudo. Está bem? Louvado seja Deus. Está mal? Louvado seja Deus. Nos lembremos, eu me lembro nesse momento de quem? Do nosso irmão Jó, não é? Estava bem, se levantava nas madrugadas para agradecer. Fazia sacrifícios para pedir a Deus pelo perdão dos seus filhos, porque quem sabe seus filhos, quando estavam em suas festas, comemorando alguma coisa, poderiam ter pecado contra Deus. A vida dele estava perfeita. De repente o inimigo atenta contra ele, faz toda aquela bagunça que nós já sabemos, e ele continua dizendo que louvado seja Deus, bendito seja Deus. E ele, é claro, ele diz do fundo do seu coração, nos textos, no livro, nas cartas, no livro de Jó, a gente percebe que quando ele diz, Deus me deu, ele está dizendo, eu nunca tive nada e nem teria se não fosse pela misericórdia de Deus. Quem seria eu se não fosse Deus? Então, se eu perdi um rebanho de ovelhas, de gado, se eu perdi filhos, se eu perdi posse, se eu perdi amigos, é porque Deus me deu. E se ele quis tirar de mim, tudo bem, eu vou esperar e vou descansar nele, porque coisas melhores virão. E é isso mesmo. É isso mesmo. Louvemos a Deus e desejemos de todo o nosso coração que o Espírito Santo trabalhe em mim e em você, porque se assim for, meu irmão, se as coisas estiverem bem, a gente vai saber que é Deus. E se as coisas estiverem mal, a gente vai esperar em Deus. Porque com certeza a tempestade vai passar. A palavra de Deus diz que o tempo mau, a tribulação, em outras palavras, o teu sofrimento, ele pode durar uma noite. Olha que uma noite de tormento parece que o dia não amanhece, não é? Por isso que o texto fala dessa forma. Pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? De manhã. Não vai amanhecer, não se preocupa não que vai amanhecer. A noite pode custar, pode parecer que ela não vai passar, mas ela vai passar, vai amanhecer. O sol vai brilhar. Os pássaros vão cantar e você vai poder se alegrar. E um dia você vai poder sentar numa roda de amigos, vai contar daquela tua tribulação, daquela tua tristeza, e as lágrimas que vierem vão ser lágrimas de agradecimento, de alegria. Porque quem espera no Senhor, nós já sabemos, a palavra de Deus garante, quem espera no Senhor alcança. Com o nosso Deus maravilhoso, poderoso, nós somos mais que vencedores. Não é? É motivo para se alegrar. E, já finalizando o texto, aqui diz assim, o Evangelho não é um mero assentamento de verdade, não é uma mera anúncia de verdades bíblicas. O Evangelho se revela na vida de uma pessoa não pela verdade nos lábios, mas pela verdade na vida. O Evangelho se revela não pela verdade que se diz, mas pela verdade que se vive. É por isso que Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava se referindo à sua conversão, à mudança radical em que sua vida foi, em que o Espírito Santo operou em sua vida. Paulo, um dia, nós sabemos da posição de Paulo, enquanto perseguidor do povo de Deus, ele era um homem ilustre na sociedade, admirado por todos. Um homem da confiança dos homens da alta. E o nosso Cristo, para salvá-lo, fez um rebuliço na vida dele. Não foi? E o nosso Cristo, ele disse o quê? Que importava mostrar a ele o quanto ele importava que ele sofresse pelo Evangelho de Cristo. Foi isso que o nosso Cristo disse. Ou seja, ele disse, olha, ele vai sofrer, ele vai passar por tribulações, ele vai ser envergonhado,
mas ele vai ser verdadeiramente feliz. Verdadeiramente ele vai ter paz. Com certeza eu me pego pensando, porque eu não consigo acreditar que alguém é feliz perseguindo pessoas, fazendo mal aos outros, aprisionando pessoas que muitas vezes ele nunca viu antes. Com certeza Paulo agiu dessa forma, alguém chegava para ele e disse, olha, tem um ali que está blasfemando contra Deus. E só por causa disso ele ia lá e mandava aprisionar aquela pessoa. Com certeza Paulo não teve um convívio com o nosso irmão Estevão. Ele não conheceu a pessoa de Estevão, mas por se sentir e se permitir ser empoderado, é uma palavra que se está usando muito hoje, né? Você precisa ser uma pessoa empoderada. Louvado seja Deus, irmão, foge disso. Você precisa ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Você não precisa ser um empoderado. Não. E Paulo, no momento em que se sentiu empoderado e recebeu aquilo, Paulo aplaudiu, Paulo, de certa forma, aceitou e até instigou pessoas a apedrejarem Estevão. E quando o nosso Cristo entendeu que Paulo, por trás daquele homem de, como dizer assim, de personalidade fútil, sim, que se deixava levar pelos prazeres daquele momento, pelas admirações dos homens, ele entendeu que se Paulo conhecesse verdadeiramente o que estava fazendo, tivesse, como diz a palavra dele, que é preciso conhecer a verdade, porque a verdade é que liberta. Paulo estava cego, Paulo estava tremendamente perdido e tremendamente aprisionado pelos desígnios de Satanás. E Jesus faz o que tem que ser feito para salvá-lo. E a gente vê, aos olhos dos homens, um homem que perdeu o seu poder, um homem que perdeu os seus status, um homem que perdeu a admiração dos outros homens. Mas a gente vê um homem que diz o que, olha como é linda essas palavras dele. Paulo estava se referindo à sua conversão, à mudança radical que Cristo, o Espírito Santo, fez em sua vida. Quando ele disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Amém. O nosso irmão Paulo nunca tinha sentido a verdadeira satisfação. Ele nunca tinha sentido o verdadeiro prazer da vida. Ele nunca tinha sido tomado pela paz que inunda de tal maneira que os que estão ao seu redor sentem. Ele nunca tinha sentido isso. Mas quando ele disse isso, ele estava cheio dessa paz. Ele estava triunfante dessa alegria que só vem de Jesus Cristo. Amém. Só de Jesus Cristo. É como o texto aqui fala, dá um exemplo do vento. Que o vento você não vê, mas você sente. E quando ele passa, por onde ele vai, eu estou aqui, se ele passa, se ele vem de lá para cá, ele já tocou vocês, ele toca também. Mas se ele vai aqui, ele me toca e leva e refresca vocês também. Não é? Por isso é que eu volto a dizer e eu creio. Se eu e se você buscarmos e sermos pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos inundar vidas e vidas, pessoas e pessoas. Pessoas que muitas vezes estão perdidas. Ah, aquele ali já não tem mais jeito. Quem foi que disse? O homem? Então não precisa crer não. Porque a palavra do homem, ela não é algo que não pode ter uma contradição. Muito pelo contrário, quase sempre tem. A única palavra que é determinante é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá plena certeza de que só não existe jeito para aquele que não aceita o Salvador Jesus Cristo. Para todo aquele que aceitar Jesus Cristo, tem solução para a sua vida. Não tem como dizer que não tem. Tem. Ninguém vai tão longe que se ele olhar para trás e dizer, Senhor, me tira daqui, rapidamente os braços do nosso Salvador Jesus Cristo não vai lá e pega e coloca ele nos ombros, se preciso for, e carrega ele e coloca no aprisco seguro. Então, só não existe jeito quando a gente não quer, quando a gente não aceita.
Porque a graça, como diz a palavra de Deus, a graça é para todos. Não tem uma limitação, não é para alguns, não é para todos. Se não me engano, é João 3,16, que diz que o nosso Deus, com o seu imenso amor, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, não seja destruído, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é todo, meu irmão. Se eu crer, eu tenho. Se você crer, você tem. Se o teu vizinho crer, ele tem. É algo realmente para nós vivermos plenamente felizes na presença do nosso Deus, porque Ele quer alcançar a todos com a sua graça. E aqui na finalização, e logo depois disso eu vou ler só a conclusão, diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e não se vendam. Homens que no seu íntimo, bem no íntimo da sua alma, sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que os céus caiam. Olha o que alguns dos nossos irmãos convertidos pelo Espírito Santo dizem. Um deles é John Wesley. Ele disse: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Billy Graham disse: a coragem é contagiosa. Quando o homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Martinho Lutero disse: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Então, meu irmão, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a salvação é Cristo, a vida é Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, te falta tudo. Não tem como ter vida fora de Cristo. Fora de Cristo só há mortos. É por isso que tem também aquela passagem que um homem pede para seguir com Jesus. Não me lembro se é alguns dos discípulos nesse momento, mas tem um homem que diz: Senhor, deixa-me ir contigo. E Jesus lhe dá permissão: venha, siga-me. Mas ele tem um pai que está moribundo. E ele diz: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. O que Jesus diz a ele? Deixe os mortos enterrar os mortos. Jesus estava falando de pessoas que não tinham a Ele. Pessoas que não se importam em aprender dele. Pessoas que não querem trocar o seu fardo com Ele. Pessoas que não querem um convívio, não querem uma comunhão com Ele. São pessoas mortas. Já estão mortas. Estão mortas. Não há vida nessas pessoas. Como diz o nosso Paulo, o pior dos miseráveis é aquele que nem aproveita as glórias dessa terra e nem aproveita as glórias do céu. E quais são as glórias dessa terra? As glórias dessa terra é se conseguirmos alguém que consegue ter uma vida onde ele, de certa forma, é um bom cidadão. Às vezes pensamos que o nosso irmão está falando das glórias de estar aí nas festas, nos bares. Eu creio que não. Ele estava falando de homens que no meio da sociedade são homens honrados, são homens admirados, são homens realmente respeitados. Mas encontramos homens assim que não tenham Deus? Não. As pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, que não têm Deus, elas têm o quê? Pessoas que são verdadeiramente amigas, que as admiram? Não, ela tem curiosos. Precisa só que ela dê um pequeno escorregão. E esses milhões de seguidores são os primeiros que vão bombardeá-las. Não é? São os primeiros a encher as redes sociais de críticas, e críticas pesadíssimas. Tão pesadas que nós sabemos que existem muitas pessoas que já vieram a cometer suicídio por conta disso. Porque acreditavam que os seus seguidores eram seus amigos, realmente eram seus fãs, mas não, são só curiosos. Porque quem é verdadeiramente amigo jamais se levanta para criticar, jamais se levanta para condenar, jamais pega uma pedra para atirar. O verdadeiro amigo não faz isso. Por mais que o seu amigo seja realmente réu, digno de morte.
mas ele não se levanta para condenar, de forma nenhuma. Então nós sabemos que as glórias dessa terra, elas não existem. Elas são simplesmente fantasias e nada mais. Pessoas que estão aí cercadas de pessoas que se dizem suas amigas, de repente se pegam nessa situação que eu acabei de falar. Se elas cometerem um pequeno deslize, elas são bombardeadas por essas pessoas. Mas aqui, no meio de Cristo, quando estou falando de pessoas que buscam verdadeiramente a Cristo, e eu tenho certeza, eu louvo a Deus, porque eu tenho mais de 8 anos que estou nessa igreja, e o que eu necessitei não foi algo assim de um erro que eu tinha cometido, não. Mas eu passei por uma necessidade. E graças a Deus, os meus irmãos vieram como irmãos. E eu tenho certeza que eu tenho que buscar a Deus para não cair em pecado com Ele. Temos que buscar o Espírito Santo para não cair em pecado com Deus. Mas eu tenho certeza que eu clamo a Deus para agir em mim. E algumas pessoas que me dizem, ó irmão, o irmão fulano de tal está cometendo isso e aquilo, já está bebendo. Eu nem me alegrei com essa situação, nem me senti no direito de criticá-lo, pelo contrário, me senti no dever e na obrigação de orar por ele, de clamar por ele. E eu tenho certeza que isso acontece porque nós estamos aos pés de Cristo. Se algum de nós cair, nós temos dezenas de irmãos, se não milhares de irmãos, porque hoje em dia os crentes também usam as redes sociais. Então pode ser que o irmão Orleans mande mensagem para um grupo de irmãos lá de Imperatriz, você, ó irmão, vamos orar para uma irmã aqui que ela está no pecado, o diabo está trabalhando na vida dela. Então quem tem a Deus se levanta para salvar. Se levanta para derramar vinho e azeite nas feridas. Não é para abrir outras, não. Por isso é que é necessário, é indispensável, a busca constante do Espírito Santo em nossas vidas. Para que nós sejamos realmente pessoas que praticam esse evangelho do qual é necessário que nós sejamos dignos de falar dele. É necessário, é sagrado, esse livro é sagrado. Todo texto, todo versículo que tem aqui é sagrado. E nós precisamos realmente, como disse, essa carta que o nosso irmão deixou não foi só para o povo de Filipos, para aquela época, foi para esta época atual também. Busquemos o Espírito Santo para nos encontrarmos dignos de falar para alguém que está no pecado, meu irmão, se tu conhecer a Cristo, tu vai abandonar esse vício maldito. Tu vai ver Cristo restituir a tua família. Tu vai ver Cristo fazer coisas grandiosas na tua vida. Porque dignos por nós mesmos nós nunca seremos. Mas se buscarmos o Espírito Santo, ele encherá a nossa boca de palavras. Ele encherá os nossos corações da mais bela intenção, que é a intenção de salvar. Amém? Amém.